Quero avisar que domingo que vem nós vamos ter o batismo, sabe? Vão ter 12, talvez 15 pessoas que vão se batizar. E se as pessoas que forem falar, tá? Lógico que é um número maior de pessoas conseguir falar o que estão falando ali na sala. Eu acho que, como tem sido impactante você ver Deus trabalhando na vida dos irmãos. Hoje a Mariana deu um testemunho e ela começou a falar e começou a chorar. Ela, tá no DNA, tá no DNA, né? Então, então começou a chorar. Foi emocionante, foi engraçado mesmo. Gostaria de convidá-los em primeiro lugar para os irmãos, abrir a Bíblia no livro de João. Capítulo 1, primeiro, depois nós vamos para Colossenses. João 1, 38. Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? A pergunta que eu quero fazer nessa noite: o que você busca? Qual é a sua busca diária? Qual é a sua busca incessante? As pessoas aqui, as multidões estavam seguindo Jesus. Jesus olhou para eles atrás de Jesus. Jesus perguntou: o que buscais? O que vocês buscam? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, creio eu que sim. Vim para uma reunião, para um culto, se assentar numa cadeira, cantar algumas músicas, ouvir uma palavra e depois ir embora para sua casa. Nosso contexto aqui é outro. E isso, talvez domingo após domingo, semana após semanas, meses após meses, anos após anos. Eu pergunto nessa noite: você encontrou o que você tem buscado? Porque aqui lembra-se que Jesus ele estava na frente das pessoas. E ele voltando-se para ele perguntou: o que vocês buscam? Sabe, quando nós olhamos para esse mundo de hoje, se você fizer uma leitura do tempo, uma leitura do momento em que vivemos hoje, o que o mundo tem buscado? O mundo tem buscado sempre o que o homem sem Deus sempre buscou. Buscou ter, ser e sentir. Desde que o homem abandonou Deus, ele vive nessa busca incessante. E no tempo de Jesus não foi diferente. Eles estavam ali buscando Jesus, alguns para verem um espetáculo. As igrejas são assim hoje. Muitas vezes vocês ouvem noticiários, televisão, carros, outdoors, panfletos, fazendo com a chamada, um convite para ir ouvir um homem, um ex, isto, ex, aquilo. Então, dependendo de que tipo de ex ele foi, as multidões vão atrás, as massas vão atrás. Se tem uma banda, no momento, que seja gospel, então, as massas vão atrás. Se tem um pregador conhecido, famoso, as massas vão atrás.
No tempo de Jesus não era diferente. Então, até mesmo quando Jesus morreu, as mulheres foram lá atrás de Jesus, e como o Mike falou nessa noite, o anjo perguntou: por que vocês estão procurando dentre os mortos aqueles que vivem? Quando os discípulos saíram para procurar Jesus, será que eles estavam procurando Jesus o Messias? Ou estavam procurando Jesus, aquele que eles achavam que ia ser o Messias, mas não do jeito de Deus, mas do jeito deles? Então, estava procurando um homem, um governante, um salvador de Israel. Não estavam naquele momento buscando um Senhor e Salvador para suas vidas. Você que está aqui estudando no seminário, o que você busca? Qual tem sido a sua busca incessante, dia após dia? O que você tem devotado o seu tempo? O que você tem ocupado a tua mente? Os valores que você tem traçado para a sua vida? Aquilo que você busca, que de mais importante, tem sido realmente o centro? O que você busca? O que eu busco? Eu acho que nós temos que buscar a coisa mais importante que nós temos aqui. Embora muitas vezes professamos, mas às vezes, como a Bíblia diz, com a nossa boca nós falamos, mas às vezes nosso coração está longe. É buscar Jesus. Amém? Devemos buscar a Jesus. Mas Jesus, ele não é achado de qualquer maneira. Jesus, ele não é encontrado em qualquer lugar. No sentido de, aos certos lugares, Jesus não está lá. Digo na sua onipresença, que ele está em todo lugar onipresente, falando. Mas sabe, aquela coisa de você ter um encontro com Deus. Mas Deus é tão bom, na sua graça, na sua misericórdia, que muitas vezes Ele que vem ao nosso encontro. Muitas vezes nós estamos fugindo de Deus, e Deus usa várias maneiras para, muitas vezes, nos encontrar. João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E eu acho interessante porque Deus não deixou uma maneira específica de Ele ter amado. Mas Ele diz de tal maneira que deu o seu Filho. Mas que tal maneira é essa? Essa tal maneira foi uma tal maneira comigo? Foi uma tal maneira com você? Foi uma tal maneira conosco? Foi uma tal maneira com esse mundo todo? Deus, Ele não tem problema de arrumar meios para nos encontrar. Jesus foi enviado para nos encontrar. Mas e você tem encontrado? Mas nós vemos muitas pessoas, graças a Deus, tendo experiências, sendo despertadas, colocando a sua vida no rumo de Deus, no caminho de Deus. Tem sido pregado hoje aqui, eu acho que semana passada, na escola dominical, hoje pela manhã eu não estava, porque estava com a turma de batismo, mas quando eu vi o pastor falando sobre avivamento. Então algumas pessoas passaram por essas experiências, ótimo, glória a Deus. Algumas pessoas têm testificado que nasceram de novo, aleluia. Mas precisamos não somente ter esses momentos, precisamos não somente ter esses encontros, precisamos não somente termos essas experiências uma vez ou outra, mas nós precisamos mantê-las. Essas coisas precisam ser firmes, essas coisas precisam ser diárias, as nossas vidas têm que ser assim. Veja que um dia, eu lembro que uma vez o Baião estava falando aqui sobre as pessoas falarem sobre voltar ao primeiro amor. Ele disse: eu nunca perdi. Mas muitas pessoas não entendem o que é o primeiro amor, acham que o primeiro amor é aquela emoção. E esses dias eu estava na casa do Felipe Vassolé conversando, ele falou que chegou um rapaz, ele tinha esse conflito na mente, ele falou assim, sabe, quando eu tive uma experiência com Deus, eu disse assim, tive um excelente momento, e sabe, depois eu tentei buscar esses momentos, eu tenho vivido para buscar esses momentos, e não tenho encontrado esses momentos. Eu falei assim, mas ele nunca vai encontrar esse momento.
porque aquilo talvez naquela noite foi uma emoção. Aí eu falei bem assim, poxa, quando você casa, é armado tal, daquela maior festa, aquele maior cenário, a mulher fica muito nervosa, né? A mulher, eu até falei esse dia, eu acho que eu estava falando na sala, né? Que você vê a noiva entrando aqui na igreja ou qualquer igreja, ela fica rindo assim, cara, mas ela está toda travada, né? Assim, ó. Ela não consegue assim, isso aqui, a face dela fica tão enrijecida, de tão nervosa que ela está, mas aí você está aqui fazendo o casamento, você fica olhando e a noiva está suando e você vê o buquê de flor na mão dela assim, não é? Mas ela está rindo, igual que as mulheres que fazem plástica, né? Não conseguem fechar a boca. Muita plástica, né? Então você vê, de repente vem um cara, tem noivos que, dependendo de como ele é, né? Eu já vi noivos que desmaiam, noivos que choram, né? Tem que ser amparado pela esposa, né? Se eu fosse mulher, um cara desse no casamento, fosse desmaiar no casamento, eu falei assim, rapaz, acho que não vou casar não. Mas você vê que é um estado emocional muito grande. É uma emoção muito grande. Só que depois, se você buscar viver aquela emoção de novo naquele dia, que você está dizendo sim, que você está fazendo o seu voto aqui diante de Deus, diante das pessoas, não vai mais acontecer. Eu acho que nem que se você, depois de uns 3, 4 meses, colocar um terno e a mulher colocar um vestido de noivo, você ficar dentro de casa lá andando e botar uma música de marcha nupcial, que não vai vir aquela emoção de novo. Um dia eu estava vendo também um médico falando sobre o viciado em crack. Ele disse, por que o crack vicia tão rápido as pessoas? Porque a primeira vez que a pessoa fuma crack, depois é difícil dela sair. Porque ela fuma uma vez e depois ela fica buscando sentir aquela mesma sensação da primeira vez, mas nunca mais vai sentir aquela sensação, aquele estado de euforia, porque só a primeira que faz isso. Então depois ela pode fumar gramas e mais gramas, que nunca vai voltar aquele, mas o cérebro fica lançando uma expectativa que vai chegar novamente aquela sensação. E algumas pessoas pegam e transferem isso para o evangelho. Acham que porque não estão sentindo, perderam o primeiro amor, mas o primeiro amor está longe de ser um sentimento. Talvez vocês nunca ouviram, mas amor não é um sentimento, não. Pastor Larry está de cabelo branco de tanto falar isso, cara. Pastor Giovanni Cruz está careca de tanto falar isso. Não é? Job fica nervoso de tanto falar isso, cara. Não é? Eu sou tranquilo, mas eu falo de vez em quando, irmãos, amor não é um sentimento. Mas sabe, quando você entende isso, essa é a libertação para a sua vida. E aí, você começa a andar naquilo que Deus quer que você ande. Fazendo a cada dia o melhor que você pode. Não é o melhor que o irmão pode. Não é melhor que o pastor pode. Não é melhor que a esposa pode. É individual. É o melhor que você, que eu posso. E muitas vezes o meu melhor é muito melhor do que o seu. Talvez outras vezes o seu melhor é melhor do que o meu. Mas sabe, isso é individual. Então pensando nisso, achar Jesus Cristo, muitas vezes não é tão difícil. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele diz assim, se eu fiz isso, eu não vou fazer muito mais. Então Deus, Ele tem uma busca incessante pelo homem desde o Éden. Desde o Éden que Deus, logo após a queda do homem, Deus vem buscando o homem. Usou vários meios, usou várias situações. De tempos em tempos, criou situações para o homem voltar para Ele. Quando você olha para a história de Israel, quantas vezes, quantos reis foram levantados, quantos profetas foram levantados, quantos homens morreram para nós permanecermos em Cristo. Então, nessa noite, quero retornar mais uma vez a pergunta para você: o que você busca, meu amado? O que você busca, que você acha que tem valor nessa vida? Quando às vezes nós olhamos, pelo menos eu olho para as Escrituras e falo assim, puxa, tem coisas que estão escritas que são muito boas para você pensar, mas será que se eu estivesse na situação desse homem eu faria igual? Exemplo, Salomão.
Deus, de repente, em sonho, chega para Salomão e fala assim: Salomão, o que você quer? O que você me pediu, eu vou te dar. Pensa você nessa noite, você está tendo, vai dormir, você tem um sonho. De repente, Deus aparece para você em sonho e pergunta: o que você quer? Mas agora talvez seria fácil de você, talvez nem isso está no seu coração, mas porventura você lembrar: vou fazer igual a Salomão, né? Vou dar mole, vou pedir sabedoria. Mas será que você pediria sabedoria mesmo? Será que a busca da sabedoria é o que está no teu coração? Ou você tem outro anseio? Talvez você está aqui nessa noite, você tem um anseio diferente do que é servir a Jesus. E sabe, se você tivesse uma oportunidade de fazer um pedido para Deus, com certeza é isso aí que você iria pedir, porque é isso aí que está pulsando o seu coração, isso aí que seu coração está desejando. Mas eu penso, puxa, que bonito, né? Salomão pediu sabedoria. Para quê? Não foi nem para ele. Foi para governar o povo que Deus tinha colocado na mão dele. E Deus falou para ele: olha, Salomão, porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar todas as outras coisas. Que bênção, né? Pede sabedoria e ganha um monte de coisa atrás. Mas sabe quem é a sabedoria? A sabedoria é Jesus Cristo. Quando você quer Jesus Cristo, todas as outras coisas vêm atrás. Todas. Quando Jesus é suficiente para você, todas as outras coisas que o seu coração anseia, que está de conformidade com a vontade de Deus, vem. É só você saber pedir, é só você saber esperar, é só no teu coração não ter nada que te acusa, para que você possa receber. Deus é Pai, Ele é um Pai bom, um Pai que tem recurso, um Pai que ama os filhos, um Pai que Ele quer sempre o melhor para o filho. Então, se um filho pede alguma coisa que é boa para ele, será que ele vai negar? Não vai. Mas Deus conhece nossos corações, sabe cada pedido que nós fazemos, sabe qual a intenção de nós pedirmos qualquer coisa. Talvez numa oração, se você tiver uma oportunidade de você orar alto, você vai falar uma coisa que às vezes as pessoas vão até ficar impressionadas, mas no teu interior não é aquilo que você quer. Pode ser que seja assim, mas Deus sabe. Então, amados, para nós chegarmos até Cristo, eu acho que não é tão difícil. Para nós termos uma experiência, também não é tão difícil. Mas sabe qual que eu acho mais difícil? Permanecer nela. Permanecer na decisão que você tomou de andar com Deus. Permanecer na decisão que você tomou de renunciar todos os pecados. Permanecer na decisão de se colocar na mão de Deus e ir para onde Ele te enviar sem reservas. Ou te enviar ou te mandar ficar. Você não tem mais escolha. Você diz: Senhor, aqui está a minha vida. Faça dela o que o Senhor quiser. Essa decisão, muitas vezes nós vacilamos. Nós colocamos certas coisas nas mãos de Deus, mas muitas vezes, devido às circunstâncias, queremos ir lá tomar e tentar resolver. Não pode ser assim. Então, o que nós vamos fazer para permanecer? Escolhi algumas coisas que ao longo do tempo estava pensando desde a minha conversão. O que eu fiz para permanecer no Evangelho? O que me ensinaram para que eu permanecesse no Evangelho? Talvez essa noite eu vou falar coisas que você fala assim: mas disso eu já sei. Mas é bom ouvir de novo. Dizem que o homem não necessita de ouvir coisas novas. Melhor ser lembrado de coisas que ele já sabe, para ele permanecer. Então gostaria de convidá-los para ir mais um pouco para frente nas Escrituras, no livro de Colossenses. Ontem o Kleber falou que ele gosta daquela parte de Efésios. Eu também tenho umas preferências. Eu gosto dessa parte aqui de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Evidentemente tem outras coisas, mas nós vamos usar esse texto aqui como base para nós. Colossenses 3.
Todo mundo achou? Menos eu, né? Você. Bíblia Nova. É Bíblia Nova, mas não muda, né, o livro. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 16, diz assim: Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque essas coisas é que vem a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, vós andastes também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos renovaste do novo homem, que se fez para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-os, pois, como eleitos de Deus e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E por fim, verso 23, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Amados, aqui eu creio que existem algumas coisas que podem nos ajudar a nós permanecermos ao encontrarmos Cristo. Primeira coisa, aqui no verso 1 e 2, nos diz: portanto, se fordes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, primeira coisa para você permanecer em Cristo, creio eu, que é não ficar com a mente desocupada. Mas não ficar com a mente desocupada, mas ocupar a sua mente com uma coisa boa. Porque você pode muito bem, não, eu não vou ficar com a minha mente desocupada, mas ocupar a sua mente naquilo que não é bom, naquilo que não é frutífero, naquilo que não vai te ajudar a se aproximar de Deus. E o apóstolo Paulo, falando aqui para os Colossenses, ele está nos dando um conselho: pense nas coisas do alto, pense nas coisas onde Cristo vive. Você já parou para pensar na eternidade? Você já parou para pensar no alvo, no projeto de Deus para esse mundo? O que Deus quer fazer? Por que às vezes nós encontramos pessoas que toda a motivação da vida dela é sempre falar em ganhar pessoas para Cristo, é sempre ganhar em almas, é sempre investir no ministério, é sempre em fazer algo, é sempre em expandir o reino de Deus? Por que será?
Será porque essas pessoas vivem pensando em quem vai ser o campeão brasileiro? Será que essas pessoas ficam pensando em quem vai ser rebaixado? Será que essas pessoas ficam pensando em coisas que às vezes nós nos envolvemos, mas são inúteis? Quem ganhar ou perder não faz diferença. Não, são pessoas que vivem com as suas mentes pensando nas coisas do alto. E quando as pessoas vivem dessa maneira, provavelmente elas se abraçam mais a Jesus, porque o coração de Jesus é o coração delas, a mente de Cristo é a mente delas. E essas pessoas cada vez mais estão crescendo com Deus. Por quê? Pensa nas coisas que são lá do alto. Eu gostei, quero repetir mais uma vez naquilo que o Kleber falou ontem aqui. Você encontra Cristo. Se eu perguntar quem aqui já encontrou Cristo, eu encontrei Cristo. Aí amanhã eu vou te encontrar, você está assim. Mas o que foi, irmão? Problema, tribulação. Mas se nós encontramos Cristo, se nós somos resgatados, se o nosso maior problema, que é a nossa alma está perecendo e nós somos salvos, qual o problema maior que nós temos? Nosso problema foi resolvido. Morrer, como Paulo disse, é lucro. Mas quando nós ficamos muito agarrados nas coisas desse mundo, as coisas desse mundo às vezes nos trazem tristeza. Mas se você abandonar, se você pensar em Cristo, não tem problema. Sabe? Você, mas não tem problema. Não, problema chega. Mas eu não preciso ter problema. E sabe? Uma vez foi falado, muitas pessoas não acreditam nisso. Eu acho que quando não acreditam nisso, é porque estão um pouco longe das promessas de Deus. Tem problema quem quer. Eu estou dizendo, não estou negando que problemas vêm sobre nós. Mas eu digo, você fica com ele se você quiser. Porque Jesus falou para lançar sobre ele. Deixa que ele resolve. Eu acho que você tem suas experiências de quantas coisas Deus tem resolvido. Dias passados, eu achei fantástico. Né? Eu acho que vale a pena estar falando, talvez algumas pessoas não saibam. Chegou a notícia que o seminário de Curitiba ia ter que, eles iam quase que praticamente ser despejados do terreno que eles estavam. Na hora foi assim, para eles, né? Um problema. Para mim não foi problema, porque eu estou aqui. Então, o problema foi para eles. Então, o problema, às vezes, é seu. Seu problema é muito grande, sabe por quê? Porque é seu. Né? E o meu problema é grande porque é meu. Então, o caso ligou meio desesperado, pastor, aconteceu isso. Eu falei assim, pastor, o que é? Vocês sempre foram um seminário que mais cresceu, sempre que teve mais gente boa, mais gente bonita, que não deu muito problema, sempre ganhei mais dinheiro. Está na hora de vocês também levar um sacode, meu irmão, né? Deixa aí para vocês orar aí, vocês aprenderem. Né? Aí, aconselhou com um, aconselhou outro, aí passou o tempo, manda uma carta. Pastor, você não sabe o que aconteceu. O quê? Nós somos da prefeitura, eles falaram que realmente aquele lugar todinho ia ser todo mundo desapropriado, eles iam nos indenizar, mas era para nós procurarmos outro lugar, que ali não tinha jeito, que ali ia ser um parque municipal, né? Eles iam revitalizar aquela área, ia ficar muito bonito, fazer isso, aquilo, outro, tal. Mas eles descobriram que nós ali como seminário ajudamos muito aquele lugar ali, e é o projeto que eles têm para aquele lugar. Então o que eles decidiram? Vão tirar todo mundo, vão deixar a gente. Vão fazer na nossa volta agora um parque estadual e vão deixar uma entrada para o seminário e pediu até para nós cooperarmos com eles, que eles vão até nos ajudar. Aí eu levei essa notícia para a reunião e o pastor Larry falou bem assim, quem sabe, né? Que aquele versículo, Deus faz todas as coisas cooperar para o bem, é verdade. Tirou ondinho, né? Mas é verdade. É assim. Mas sabe, duvido eu, conhecendo a maioria dos que estão lá, que entraram em desespero, foram para Deus e Deus resolveu a causa deles e vai resolver a sua, se você for para Deus. Então você precisa se alimentar dessas coisas que são do alto. Se alimentar de coisas do alto não é ficar só na frente da televisão, não é só ficar na frente do computador, vendo filme, olhando para notícias o dia todo, buscando aquelas coisas engraçadas que tem da internet, sabe? De vez em quando alguém manda as coisas assim que eu vou olhar, acho que é uma coisa interessante, são coisas engraçadas, engraçadinhas, que eu falo assim, manda essas paradas para mim, que eu não tenho tempo de ver isso não. Então, mas sabe, buscar as coisas do alto, onde você vai aprender, onde você vai entender, aonde você vai achar coisas do alto. Livros é uma boa coisa.
Mike fez a propaganda aqui do livro, excelente livro. Todo livro que você vê que tem esse nome, pode comprar, que Deus vai falar com você sobre a adaptose. Tem várias pessoas que, sabe, já morreram, mas interessantes que ainda falam. Então, quer buscar, quer achar coisa do alto, vá para os livros, livros evangélicos. Quer alimentar suas emoções nesse sentido, de você estar ali naquela permanência com Deus, na sua determinação. Estabeleça alvos para a sua vida. Eu nunca vi alguém que tem alvo ficar desanimado. Você já viu uma pessoa ficar desanimada que tem alvo? Pegar duas pessoas aqui, eu nunca vi. Chegar para você, como é que tá? Rapaz, o negócio está desanimado. Pastor Larry Baião. Todas as coisas que falam é do alvo. Baião, pastor Larry também, 75 anos, mesma coisa. Pastor, como é que está hoje? Cansado, longe de Canaã, mancando, né? Nunca ouvi falar. Por quê? Tem algo que vale a pena. Isso te motiva. Isso não te desanima. Isso alimenta suas emoções positivas. Músicas. Músicas também te ajudam. Assim. Música. Tem gente que fala, cara, mas músicas boas. Né? Eu estou lendo um livro que o cara fala tanto de música, só que eu acho que não tem. Mas fala das músicas que o irmão de John Wesley, Carlos Wesley, escreveu. O autor falava assim, você tem que ter um inário daquele para ler. Eu falei assim, poxa, mas só tem inglês. Mas são músicas boas. Não sei se talvez um cantor cristão, alguma coisa, a harpa, não sei. Talvez a gente cante até algumas músicas aqui, sabe? Mas pelo menos essas coisas preenchem. A sua mente, você começa a pensar em coisas do alto. Eu não sei como é você, como você reage quando nós estamos cantando algumas músicas aqui. Eu fico pensando naquilo que nós estamos cantando, eu não só fico assim, não. Eu fico cantando. Algumas vezes eles vão passar algumas músicas, deixa eu ver a letra. Eu gosto de ver a letra. Então tem algumas letras que comunicam com você. Então isso te ajuda a você pensar nas coisas que são do alto. E a Bíblia. A Bíblia. Eu acho que a Bíblia, como eu falei hoje pela manhã, você fala assim, pô, mas você está vendo isso agora? Eu não sei. Mas sabe como que a Bíblia tem se tornado verdade na minha vida? Como que cada vez que eu leio um versículo, ou cada vez que a pessoa vem contar uma situação da vida dela, você vai vendo o quanto que a Bíblia é real. E nós estávamos em aula de vida familiar. Eu falei assim, você tem que fazer uma leitura do tempo. Essa questão que esses dias o IBGE fez uma pesquisa de que de cada 3 lares no Brasil, já não tem mais o homem como o chefe da casa. Então, 1/3 dos lares no Brasil já não tem mais o homem como o centro da casa. Por causa dessa coisa da mulher, sabe, trabalhar e ganhar seu dinheiro, e as meninas estão sendo ensinadas desde novas a serem independentes dos seus maridos, buscarem o seu dinheiro, buscar o seu recurso. Muitas vezes mulheres que estão hoje com 50, 60 anos, perderam oportunidades, hoje são frustradas em seu casamento, ficam passando isso para os filhos e estão criando uma geração totalmente inversa àquilo que Deus criou. Mas lá em Isaías, qual Isaías foi? Nós lemos quem estava na sala? 4. Só ler aqui, se eu achar. Isaías 4, diz assim, isso aqui foi profetizado há mais de 2.000 anos, 2.600, quase 2.700 anos. Diz assim, Isaías 4, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos, tão somente queremos ser chamado pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Então, já estava sendo profetizado que ia acontecer isso. Ia chegar esse tempo que as mulheres iam querer ser independentes. Falaram assim, não, precisa não. Nós vamos arrumar o nosso próprio pão, o nosso próprio
nossa própria vestimenta, nós só queremos casar para tirar essa vergonha. Sabe? E o que está acontecendo isso hoje? Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Então o que está acontecendo hoje? E sabe o que a Bíblia diz? Que cada vez vai ser pior. Nos últimos dias, nos últimos tempos, até os eleitos, os crentes, alguns vão esfriar, vão ser sucumbidos, vão ser engolidos por esse pensamento humanista. E as mulheres então estão indo nessa onda e estão indo. Então, como a Renata escreveu, né? Eu ia me arriscar aqui a falar inglês, mas não vou não. Como a Renata escreveu, né? Ser dona de casa. Casa eu sei que é house, mas dona, né? Então, ser dona de casa está fora da moda. Se você chega, o que você é? Sou dona de casa. Mas a maioria dessas mulheres que buscam ser independentes são frustradas, cheias de complexo, de inferioridade, e a maioria delas doentes. Porque Deus não as fez para ser assim. Mas esse mundo tem empurrado muitas mulheres para fora do evangelho com esse pensamento. Estão dentro da igreja de corpo, mas a mente não está pensando mais nas coisas que são do alto. Mas a palavra de Deus, ela é fantástica, porque ela nos orienta. Sabe? Vocês aqui têm uma grande oportunidade de memorizar vários versículos. E é na hora das tribulações, na hora da provação, na hora das tentações, é que essas coisas vão te salvar. E muitas vezes você não vai ter uma pessoa do teu lado para te orientar. Muitas vezes você não vai ter um pastor a quem você recorrer. Mas você tem o Espírito Santo que pode trazer aquilo que você leu, aquilo que você decorou na sua mente para te livrar da tentação. Jesus, quando ele estava vindo, depois daquela jejum de 40 dias e 40 noites, quando ele foi tentado, ele rebateu tudo com a palavra. Então é isso que é você ser cheio do Espírito, é você ser cheio da palavra. Tempos atrás, chegou um rapaz para mim e falou assim: pastor, eu estou com um problema. Eu falei assim: o que é? Estou com um problema de muito pensamento impuro, imoralidade. Isso às vezes tem me levado até a masturbação. Aí eu falei bem assim: rapaz, sabe o que é? É o que você está colocando na sua cabeça. Você não está pensando nas coisas do alto. Porque é muito difícil você estar pensando no reino de Deus e ter um desejo desse tipo. E se me ajuda, o que eu faço? Eu falei assim: você já decorou Romanos 6? Ele já. Eu falei assim: pois é, então. Toda vez que vier a tentação sobre você, toda vez que vier essa seta, toda vez que vier esse pensamento, começa a passar Romanos 6 na sua cabeça. Sabe por quê? Porque se for o diabo, ele vai parar. Porque toda vez que ele lança, você fala Romanos 6, aí é difícil até você ficar na sala. Então ele vai te ajudar, né? Aí ele não tinha pensado nisso e começou a substituir o pensamento impuro pela palavra de Deus. 3 semanas depois vem procurar pastor, estou liberto. Eu, glória a Deus. A palavra liberta, amados. Mas sabe, você tem que ter esse entendimento. Você tem que ir para a Bíblia, como se você realmente, como em Provérbios fala, buscar o ouro, buscar a sabedoria, buscar a prata. Se eu chegar aqui nessa noite e falar assim: olha, eu tenho um mapa aqui, meus amados, que tem, você vai chegar certinho no lugar onde tem 100 quilos de ouro, está aqui enterrado no quintal e o mapa está comigo. Na hora que eu der o mapa aqui, mal fala Shalom, já desembressa aqui, não é? De mato adentro para achar isso. Cara. Mas sabe, aqui está escrito o que nós temos aqui. Muito mais do que ouro, muito mais do que prata. Nós temos a sabedoria, e a sabedoria é Jesus Cristo, e nós só vamos encontrar Jesus Cristo lendo a palavra. Você quer conhecer Deus? Olhe que Jesus Cristo, como Jesus Cristo viveu aqui, como Jesus Cristo se relacionou, como Jesus Cristo tratou as pessoas, como Jesus Cristo foi compassivo. Assim é Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele é a expressão exata do Pai. Eu e o Pai somos um. Então você vai encontrar isso na palavra. Como eu falei pela manhã hoje, Provérbios 28, 13. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que não confessa, jamais prosperará. E sabe, não são poucas pessoas que têm vindo conversar comigo
e tem esses problemas de pensamento, de acusação e tudo, você, mas meu amigo, você já confessou, você já abandonou, e eu abro a Bíblia, sabe por quê? Porque não é palavra minha, é palavra de Deus. Olha aqui, e tal, e tal, 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 e leia, a pessoa fala assim, então a partir de hoje eu vou fazer isso, e a pessoa é liberta. Muitas vezes você já até confessou os teus pecados, mas sabe, aquela condenação não para. Se você for para 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, está escrito, acabou, você está livre, está liberto, está purificado. Porque está escrito, é a Bíblia que diz isso. É a palavra de Deus que diz isso. É Deus que diz isso. E outra coisa que te ajuda a você manter o seu pensamento no alto é oração. Quisera eu saber falar sobre oração. Quisera eu dominar esse assunto. Mas sabe, você não precisa saber muito, nem precisa dominar muito. Graças a Deus que é só preciso fazer. Orar, orar, orar. Como está escrito, orar sem cessar. Toda oportunidade que você tiver para orar. E quando você está orando, dificilmente você não vai estar colocando o seu pensamento no alto, buscando as coisas de Deus. Porque a primeira evidência que a pessoa espiritualmente está regredindo, ela deixar de orar. Por quê? Talvez você lê a Bíblia, as pessoas vão estar olhando que você vai ler a Bíblia. Talvez você vai estar sendo acompanhado. Talvez você tenha um programa de leitura bíblica. Mas oração, simplesmente você pode parar, fechar o seu olho, de repente até cochilar, e você não está orando. Mas sabe, quero dizer para você, todos os nossos problemas se resolvem com oração. Por que às vezes nós temos muitos problemas? Porque oramos pouco. Como eu estou te falando, gostaria de realmente saber falar mais. Mas sabe, uma coisa que você vai orar certo é se você especialmente aplicar aquelas verdades que estão escritas, que Jesus deixou, aquelas promessas, aquilo que vai motivar e incendiar o seu coração a respeito de oração. Então, quando você faz essas coisas, amados, você não fica com a sua mente desocupada, não pensa no negativo, você fica pensando nas coisas que são do alto. Segunda coisa, é você cuidar das conversas, principalmente do passado. Aqui no verso 3, lá de Colossenses, verso 3 ao 5, o que estava ali? Do verso 3 ao 5 diz assim: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão inaciva, desejo maligno e avareza e idolatria. Então lá, aqui nesse texto que nós lemos, está falando que para nós fazermos morrer a nossa natureza terrena. E ali, se nós formos continuar, diz o que faz parte da natureza terrena: imoralidade, prostituição, avareza, maneira profana de falar. Então, muitas pessoas às vezes se reúnem, pessoas que são cristãs, se reúnem, que se dizem cristãs, ou talvez por falta de vigiar, se reúnem para conversar coisas do passado. E às vezes, se você olhar para o passado de cada um aqui, fora aqueles que nasceram no Evangelho, a maioria do passado de cada um aqui é vergonhoso. Então, meu filho, ele foi dar o testemunho na questão do batismo, Josafá falou assim, sabe, eu queria ter um testemunho para dar testemunho, mas o testemunho que eu tenho é da vida que eu levei, que é um testemunho. Mas que daí ficou meio assim, poxa, eu queria ter um testemunho desse, porque eu olho para o meu testemunho. Mas sabe, eu falei assim, é privilégio dele. Todo mundo que nasce no Evangelho é privilegiado, porque é protegido de muita coisa, muito problema mental, físico, cicatriz na alma.
mas foi um privilégio dele que eu não tinha. Mas sabe, você pode daqui para frente abandonar essas coisas, sabe? Parar de falar de crime, parar de falar de cadeia, parar de falar de moralidade sexual, parar de falar de festa, sabe? Porque isso não te traz benefício, isso não alimenta a sua vida para você permanecer em Cristo. Isso muitas vezes tem pessoas que vivem no saudosismo. Na primeira oportunidade é para lá que volta, porque aquilo está no coração delas. Mas aqui está dizendo, faça morrer isso. E é uma ordem. Fazei morrer. Se não pudéssemos, não estava escrito. Então olha como que a Bíblia é. Aí levantam-se pessoas, levantam-se teólogos, você fala, não dá. Como que não dá? Se Paulo aqui, inspirado por Deus, falou, fazei morrer. Porque se é para fazer morrer, é porque dá. Mas, sabe, o grupo de pessoas que você anda te ajuda muito. Você tem que fazer escolhas a cada dia. Mesmo com pessoas que vão andar. Você vai andar. Aquilo que vai falar. Então, você necessita de abandonar essas coisas. Terceira coisa, desenvolver o nosso homem espiritual. Verso 13 e 14 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Amados, você está renovando, desenvolvendo o seu homem espiritual. Essas coisas que eu falei aqui te ajudam muito a você, com quem que você anda. Tem um rapaz que eu gosto muito de, agora nós estamos tendo pouco tempo para fazer, mas sabe, tem algumas pessoas que eu tenho discipulado, e a gente senta para tomar café ou almoçar, especialmente um rapaz, toda vez que nós sentávamos para conversar, o coração dele era tão grato, tão grato, tão grato, por qualquer coisa que acontecia com ele. E era muito fácil a gente estar tomando café, tanto eu quanto ele, chorando. Porque tinham coisas que falavam, que despertava, que levantava, que desenvolvia o meu homem interior. Aquele espírito de gratidão. E aqui está dizendo, seja grato em todas as coisas. Nós precisamos. E nós sabemos, tempos atrás eu fiz uma viagem, fui para o Rio de Janeiro, com o Baião e Eliane, foi nós quatro, eu, Baião, Eliane e Andréia. Vou dizer, foi uma das melhores viagens que eu fiz até hoje. Os assuntos, as conversas, literalmente parecia que você estava no outro mundo pelo tipo de conversa que a gente estava tendo. Talvez fui privilegiado, viajei com o pastor, Dona Elizabeth. Que aula que eu tive. Tenho oportunidade de viajar com outras pessoas que são de Deus. Você tem. Nós somos privilegiados, nós estamos cercados com pessoas que as conversas, os assuntos delas são sempre para nos edificar. E isso desenvolve o seu homem espiritual. Agora você precisa fazer escolhas com quem que você quer andar e o que você está buscando. Outra coisa, dentro disso, é você ter uma iniciativa de falar de Deus. Sabe? Nós temos a oportunidade aqui de sair para o evangelismo e falar. Você sabe por que é bom você evangelizar? Você sabe por que é bom você falar? Além de você levar uma alma para Cristo, você desenvolve uma coisa interior, porque você está falando para os outros, e depois você sabe que aquilo que você falou te prende, e isso te ajuda. Mas você tem que buscar iniciativas. Você está pensando as coisas que são do alto, para você desenvolver. Muitas vezes você está mais ajudando a você mesmo que as pessoas, quando você está falando. Eu lembro quando eu cheguei do seminário, lógico que todo mundo, quando está aqui ou está em outro lugar, talvez o primeiro impacto que o evangelho faz na sua vida é você querer levar as pessoas da sua família para o evangelho, não é? Então você fica pensando, e eu estava um dia orando e buscando e me veio uma ideia. Eu falei assim, puxa, eu vim do seminário, aprendi um monte de coisa,
vou trabalhar na igreja, provavelmente vou ensinar várias pessoas, vou evangelizar outras, vou fazer um monte de coisa. E minha família? Eu tive a ideia. Nós somos nascidos num lar católico. E minhas irmãs estão aqui. E alguns sobrinhos meus nessa noite. E eu pensei assim, puxa, como é que eu vou fazer? Então, porque quando eu me converti, naturalmente você dá uma afastada um pouco das pessoas, porque a sua linguagem é hoje, mesmo você sendo da mesma família. Porque nossos assuntos eram outros, nossa igreja era outra. Eu falei assim, pô, mas eu tenho que quebrar isso. Eu falei bem assim, rapaz, tive uma ideia. Cheguei para minhas irmãs e falei assim, olha, gostaria de fazer uma reunião lá em casa com vocês. Aí, não sei se elas lembram muito bem. Elas falaram assim, reunião de quê? Já meio desconfiados. Não, reunião para orar por vocês, talvez seus problemas, seus filhos, seu casamento. Porque oração, quem que não quer? Não é? Todo mundo quer oração, não custa nada. Eu quero oração. Então, vamos lá. Aí, eu acho que nas primeiras reuniões, elas foram e ficaram meio que ressabiadas. Aí eu falei bem assim, conversamos um pouquinho e falei bem assim, qual é o seu problema que você está tendo na sua casa? Financeiro? De ordem conjugal? Criação de filhos? É isso. Assim, então nós vamos orar, né? Vamos orar para o nosso mesmo Deus, né? E ela, né? E elas, e foi desarmando tal. Passou uma reunião, passou duas, passou terceira. Não sei se foi exatamente esse tema. Eu falei assim, hoje antes de orar eu queria ler um versículo aqui para minhas irmãs aqui e tal. Aí peguei a Bíblia ali. Com o passar do tempo, a coisa foi, elas foram para outra igreja, converteram lá, ficaram, depois voltaram, estão aí andando com Deus. Por quê? Porque nós buscamos desenvolver isso. Diz André teve uma ideia, que pelo menos uma vez por semana, não sei, uma vez por mês, 15 dias, nós íamos na casa dos nossos familiares fazer um culto. Foi tão bom, tão bom. Fomos na casa da família dela, os pais dela, fizemos um culto. Fomos no feriado, né, pude ficar aqui em casa dormindo, daí falei assim, vamos fazer um culto. Eu acho que ela é mais crente que eu. Culto de terça-feira. Tá bom, vamos embora, né? Aí chegou lá no culto, ela toda animada, né? Falando, e depois eu olhei para o semblante das pessoas e sinceramente falei assim, pô, mas será que eles vão querer ouvir? Mas aí começou a pregar, e ela falando, e eu falando comigo, miserável homem que eu sou, quem me livrar do corpo dessa morte, né, cara? Por que eu não quis? Por que eu não gosto? Né? Mas depois ela me passou a palavra, falei, foi excelente. Eu sei que a semente foi lançada, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. E sabe, isso nos motiva, isso nos aproxima de Deus, isso nos ajuda a permanecer no Evangelho. E outra coisa, não deixar de fazer coisas certas, mesmo que você não tenha vontade. Aqui mexe muito com a nossa estrutura. Mas eu não tenho vontade de fazer isso, mas é certo fazer? Então faz. Mas eu não gosto de fazer isso, mas é certo fazer? Faça. Sabe por quê? Não é só pelo ato em si de fazer certo, mas é pelo que você vai colher depois. Sabe por quê? Muitas pessoas vivem debaixo de condenação porque não fazem exatamente aquilo que tem que fazer. Aquilo que sabem que tem que fazer. Aquilo que Deus está pedindo para elas fazerem. Como hoje, acho que foi o Ramon falando lá no batismo, assim, que ele tinha feito uma decisão no quarto dele e Deus usou. Está gravando, não está? Deus usou pirulito para pregar para Ramon. Imagina, Deus usou pirulito. O pirulito chegou para ele e falou assim, rapaz, você tem um problema na sua vida, você tem que nascer de novo. E sabe o que Ramon fez? Foi lá para o quarto e fez uma oração e falou assim, é verdade. Só que foi que depois toda hora ele sentia, toda vez que alguém estava pregando, fazia um apelo, ele sentia aquela vontade de vir aqui na frente. Aí ele todo confuso falou em casa, pô pastor, eu fiz essa decisão lá no meu quarto e tudo, mas toda vez que alguém prega, faz um apelo, dá vontade de ir, mas eu não vou. Eu sei, por que você não vai? Você vai, rapaz. Aí ele pegou e veio aqui na frente. Depois que ele veio aqui na frente, orou, a Bíblia diz para você confessar publicamente. Foi o caso dele. Talvez tinha outra coisa por trás disso. Ele foi. Nos outros dias, parou aquela coisa na mente dele.
Parou aquela acusação, parou aquela condenação. Por quê? Fez exatamente o que a Bíblia diz para fazer. Então, quando você faz isso, você afasta a sua consciência de condenação. A moça falou esse dia para mim, pô, pastor, um dia você falou, não sei se foi na sala, se foi com ela, não lembro. Fala tanta coisa, né? Se o melhor travesseiro, a nossa consciência tranquila. Eu falei assim, rapaz, é verdade. Então, sabe quando você vai ter a consciência tranquila? Quando você e eu estivermos obedecendo tudo que está sendo nos mandado fazer. Mesmo que tenha coisas que você não gosta na hora. Mas o subproduto que você vai colher da sua obediência é aqui o 15 que diz: a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. A paz não que o mundo pode te dar, mas a paz de Cristo, sabe? Aquela sensação de que, pai, não devo nada a ninguém, não tenho nada para consertar para trás, posso olhar todo mundo no olho, posso falar sobre qualquer assunto, nada me condena. Eu estou tranquilo, não tenho nada contra ninguém. Se alguém tem alguma coisa contra mim, se eu sei, eu vou lá resolver. Se não quiser resolver, não é problema mais meu, porque o texto aqui vai falando o que nós temos que fazer sobre essa questão de perdão, sobre questão de perdoar, sobre o amor, sobre o vínculo da paz, que é o amor. Sabe? Então, tudo isso são coisas que estão escritas aqui para nós fazermos. E por final, o verso 23, eu acho que é a chave de tudo, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Aqui eu acho que está a chave da nossa vida espiritual também. Tudo que você for fazer, deve ser para te manter em Cristo, fazer para a glória de Deus. Talvez se em algum momento do dia for necessário você perguntar para você mesmo, isso que eu vou fazer, para glorificar Deus ou não? Se não for, não faça. Então tem várias coisas que você pode fazer que vai trazer glória para Deus. Mesmo que ninguém vai ficar olhando, mas você sabe que vai. Então, algumas coisas têm sido faladas e na televisão tem sido bombardeado cada dia. Exercício e alimentação. Mas lá não fala que isso vai trazer glória para Deus. Mas nós, como cristãos, devemos saber que nós, como nossos corpos mais saudáveis, vivendo melhor, sem doença, nós vamos poder glorificar Deus mais, vamos poder fazer mais a obra de Deus. Então, por que não fazê-lo? Por isso que Paulo falou, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E quando você está vivendo desse jeito, para a glória de Deus, Deus vai ser glorificado e você vai permanecer nele. Amém? O que você vai buscar? O que tem buscado? Qual é o alvo da tua vida? O que você tem devotado seu tempo, seus valores, seus pensamentos? Seus pensamentos têm sido altos? Você tem andado com pessoas que podem edificar a sua vida? Você está buscando fazer coisas para desenvolver o seu homem espiritual? Que Deus possa ter falado com você nessa noite e que você faça uma escolha nessa noite de como você vai viver. Chegar não é tão difícil quanto permanecer. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor pela sua bondade para conosco, pela bondade do Senhor em nos dar a sua palavra, nos dar o teu Espírito. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, que assim como essa palavra tem falado comigo, tem me acompanhado, tem feito diferença na minha vida, que faça na vida dos irmãos. E muito melhor, Deus,
muito melhor do que tem sido na minha. O desejo do meu coração para eles. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a solidificar essas verdades, ó Deus, que o Senhor tem imprimido na nossa mente, no nosso coração. Nós não queremos, ó Deus, ser como esse mundo, buscar coisas, buscar prazeres, buscar ser alguém, senão aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a ser. Nos ajuda, Senhor, porque eu acredito, Senhor, que andando com o Senhor, todas essas coisas, ó Deus, o Senhor vai nos proporcionar. Em nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite. Eu peço que cada pessoa que está aqui, Deus, tenha uma excelente semana, Senhor, guardado pelo Senhor, Deus, abençoado pelo Senhor, e que o Senhor possa estar dando continuidade, Senhor, durante essa semana, e a vida espiritual de cada um irmão que está aqui nessa noite, ó Deus, seja cada vez melhorando para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Shalom para todos. Deus abençoe.